Muito boa noite, meus amigos de todo o Brasil, conectados aqui à Web Rádio Amigo Espiritual. Estamos transmitindo para a página do Face do Ferreira Moraes, de São Borja, Rio Grande do Sul, de onde é gerada esta sala virtual, para o Facebook, canal do YouTube da TV7, para o Face, da página do Face do Instituto Caibar Schutel de Matão, canal de YouTube de Orson Peter Carrara, canal de YouTube da Web Rádio Espiritual e também para a Web Rádio Portal da Luz, de Dourados, Mato Grosso do Sul. Abraçamos o nosso querido amigo Luiz Domingues, sempre, toda semana, retransmitindo as nossas transmissões, retransmitindo o conteúdo da Web Rádio Amigo Espiritual em São Borja, Rio Grande do Sul. E nesta noite, temos a satisfação de abordar o tema Direito e Espiritualidade, tema que traz o nosso querido amigo Tiago Essado, que reside em Rio Claro e é um membro da Associação Jurídica Espírita de São Paulo, autor das obras Direito e Espiritismo, Direitos Constitucionais e Espiritismo. Tiago, que atua em Rio Claro, no interior de São Paulo. Estamos também recebendo o Cássio Carrara. O Cássio é meu filho, é uma satisfação, jornalista, está conosco também nesta noite. E nós vamos chamar, então, esses protagonistas, esses que vamos dialogar com eles sobre direito e espiritualidade, neste programa de toda quinta-feira. Hoje, 27 de agosto, 21 horas e 30 minutos. Hoje é aniversário de Matão, onde estamos eu e Cássio. Então, nós adicionamos aí o nosso querido Tiago Essado e também o nosso filho Cássio Carrara. Boa noite a vocês, sejam bem-vindos. É uma oportunidade muito valiosa. Saúdo também o nosso André, que está na retaguarda, nos dando toda a assistência lá em São Borja, no Rio Grande do Sul. Boa noite, Tiago. Boa noite, Orson. Uma alegria revê-lo, uma satisfação muito grande estarmos juntos nessa quinta-feira. Cumprimento também o Cássio, nosso querido amigo, jornalista da Revista Internacional do Espiritismo. Uma satisfação estarmos juntos. Cássio, as suas palavras iniciais, fique à vontade, seja bem-vindo. Uma boa noite a todos os internautas que estão nos acompanhando. Uma boa noite, Tiago. Um prazer estar revendo você. Um amigo virtual aí que eu cultivei nesses últimos anos, né? A gente sempre com a parceria com a revista, trocando artigos, trocando ideias. E também grande fã de basquete, né? Que eu também sou, então, uma afinidade nossa também. Um prazer estar com vocês hoje. Muito bem. Nós vamos antecipar que esse assunto foi motivado por esta sala 18, Direitos e Deveres, Uso da Liberdade e Agressividade, que vai acontecer no EAC, o Encontro Anual Caibar Schutel, que acontece dias 18 a 20 de setembro. E os debatedores serão o promotor de justiça Raul de Mello e Alain Runho, que é juiz de direito do trabalho. Ambos vão debater e terão como mediador exatamente o Cássio, que vai conversar com ambos sobre direitos e deveres. E hoje nós quisemos, com a presença do Dr. Tiago Essado, falar sobre espiritualidade e direito. Doutor Tiago Essado, numa primeira arrancada, num primeiro lance, o que gostaria de dizer sobre essa ligação direito e espiritualidade? O que seu coração, o que o seu raciocínio, a sua experiência acadêmica, profissional, inclusive, tem a nos dizer sobre isso? Olha, Orson, a relação do direito com a espiritualidade, ela deve ser muito próxima, porque discutir o direito é discutir as relações humanas, as relações sociais, e para que nós aperfeiçoemos a qualidade, o nível dessas relações, sem dúvida alguma, nós precisamos permeá-las com os valores espirituais. E quando nós falamos em valores espirituais, isso independentemente de crença, de religião, até porque o direito ele é resultado de uma obra, quando nós falamos num direito humano, né,
ele é produto do Estado e, portanto, sobretudo, hoje, via de regra, o Estado ele é laico, ele não tem uma vinculação religiosa, portanto, quando nós falamos em valores espirituais, nós precisamos ter em mente um alcance universal desses valores, né? E aí até resgatamos a expressão, o conceito, a essência dos direitos humanos, ou seja, direitos para toda a humanidade. E quais são esses valores espirituais, né? O amor, o respeito, a fraternidade, a liberdade. Portanto, verificamos que essa relação entre direito e espiritualidade, ela deve ser intrínseca, intensa e permear cada vez mais as relações humanas e sociais. Essas são as minhas primeiras impressões sobre essa relação. Nós notamos no movimento espírita, nos últimos anos, talvez 10 ou 15 anos, talvez a mais até, a formação de associações de profissionais de várias áreas, entre elas, talvez a mais conhecida, a Associação Médico Espírita, por iniciativa da doutora Marlene Nobre, mas outras associações se formaram, entre elas a Associação Jurídico Espírita. Fale-nos um pouco sobre esse esforço, essa iniciativa de profissionais da área de direito no concernente à vivência, divulgação dos princípios espíritas. Orson, você foi feliz ao fazer esse resgate histórico das associações espíritas, lembrando da AME, da Associação Médico Espírita, né, e citando o papel da doutora Marlene Nobre como sendo aquela pioneira, né, vanguardista nessa associação que se remonta à década de 50 do século passado. Então, é uma associação com mais de 50 anos. Depois, na sequência, veio a Associação de Magistrados, a Associação Brasileira de Magistrados Espíritas, e depois nós tivemos, no início dos anos 2000, por volta de 2001, 2000, por aí, na sequência dessa Associação de Magistrados, que foi criada no final da década de 90, tanto no Rio Grande do Sul como no Espírito Santo, o advento das associações jurídico-espíritas, as primeiras associações jurídico-espíritas, logo no início dos anos 2000. E, particularmente, falando um pouco aí da AGE São Paulo, que vai surgir em 2008, eu vou fazer um breve resgate histórico, Orson, para contextualizar. Em 2003, eu ingressei no Ministério Público em São Paulo em 2002. E nos anos de 2002 e 2003, principalmente em 2003, eu trabalhei de forma mais contínua em São Paulo. Eu estava ali naquele feriado, um pouco antes daquele feriado de Corpus Christi, e eu recebi um convite de um primo que mora em São Paulo. Ele falou, espírita. Ele disse, olha, vai ter um evento da Associação Médico Espírita e tudo, é um evento bacana, eu tenho o hábito de participar, e você não tem interesse? Eu estava ali, não tinha muitas outras opções no feriado, e me interessei, fiz a inscrição e fui para o Medinesp, que é, vamos chamar assim, de um congresso brasileiro da Associação Médico Espírita. E esse evento em 2003 foi interessante, esse Medinesp, marcante para mim, porque foi lá no auditório Elis Regina, no Anhembi, um auditório grande, lá naquele centro de convenções em São Paulo. Eu cheguei nesse auditório, na época eu gostava muito, já gostava de realizar alguns estudos de espiritualidade, né, além do espiritismo, então, e eu estava lendo naquela época alguns livros do Amit Goswami, um físico. E eu cheguei nesse auditório em Anhembi, tomei uma surpresa, porque eu vi logo assim em destaque, dentre os expositores que participariam desse congresso, haveria a presença do Amit Goswami. Aquilo para mim foi um choque muito positivo, porque eu falei, puxa vida, num evento médico espírita, né, um autor que não é espírita, um estudioso, um físico, não é nem médico, é físico. E
esse foi o primeiro choque. E o segundo choque, quando eu comecei a participar desse Medinesp, eu falei, nossa, mas é algo fantástico. Uma reunião, esse binômio médico-espírita, né, em torno aí de saúde e espiritualidade, dentro do movimento espírita, e havia ali inúmeras pessoas participando desse congresso. E, na sequência, um outro choque que foi o seguinte, falei, puxa, nós temos essa, pelo menos para mim, havia uma lacuna na época no binômio jurídico espírita. Então, isso foi o primeiro despertar para essa necessidade de se desenvolver, de se construir o movimento jurídico espírita, e eu confesso que até esse momento eu não conhecia, não sabia de Abrame, né? Não sabia das AGEs do Espírito Santo e do Rio Grande do Sul que já existiam. Bom, resumindo, né, nós somos naturais de Franca e na época eu, junto com um colega, advogado, nós resolvemos, a partir desse congresso, eu falei, puxa, vamos fazer um grupo de estudos para começar a discutir de forma mais específica esses assuntos jurídico-espíritas. E eu já tinha tomado conhecimento de uma obra que eu gosto muito, que é a obra. Eu ganhei até, Orson, você vai saber, você conhece também um amigo em comum nosso, o Eliseu Florentino, Sim. que já trabalhou aí em Matão, na RI, prestou aí para a RI. Ele me presenteou certa feita com uma cópia dessa obra, A Filosofia Penal dos Espíritas. Ela é publicada pela LAC, aqui no Brasil, e ela é escrita por Fernando Ortiz, um cubano, um antropólogo cubano, que foi discípulo de Lombroso, foi aluno de Lombroso, lá na Itália. E eu costumo dizer que essa frase, é um antropólogo muito conhecido em Cuba, e ele começa o livro com aquela que, para mim, é a melhor frase do livro, que é assim, não sou espírita. E aí, em outras palavras, ele completa o primeiro parágrafo, fala, no entanto, também não sou daqueles que, pelo fato de não ser adepto de uma determinada filosofia ou crença, eu, de partida, rejeito tudo que vem dela. E aí ele faz uma análise bem assim objetiva, científica, criteriosa da doutrina espírita, comparando com a doutrina de César Lombroso, aquela teoria do criminoso nato e tudo. Então, aquilo foi um pontapé muito interessante em Franca, e aí nós estamos falando meados de começo de 2004, por aí, logo após esse congresso, quando nós tivemos esse impulso de refletirmos em torno do direito do espiritismo. E aí, já completando, no final de 2007, Orson, eu tive e aí eu passei a participar dos Medinesps, que ocorrem de 2 em 2 anos, eu passei a participar, gostei muito e tudo, até como uma forma de aumentar aquela curiosidade, o interesse em tentarmos reproduzir algo na esfera jurídico-espírita. E aí, no final de 2007, eu consegui um contato da doutora Marlene Nobre e encaminhei um e-mail para ela. Foi muito interessante, porque ela, quase que no mesmo dia, me respondeu, e nesse e-mail eu indagava, falava, olha, reproduzia mais ou menos esse histórico que eu estou falando e dizia, olha, a gente tem muito interesse em tentar fazer algo no direito e com o espiritismo, e foi ela quem me alertou, falou, olha, já existem 2 associações no Espírito Santo e no Rio Grande do Sul, me passou os contatos e tudo. E aí eu também tive na sequência, fiz um contato com... Enfim, ela me deu ali todo o norte, todo um roteiro, vamos dizer assim, porque tinha experiência, né? E aí, na sequência, eu falei com outro amigo em comum nosso, Balieiro, que à época era presidente da USE de São Paulo, né, a Federativa de São Paulo, a União das Sociedades Espíritas, falei da ideia, ele topou na hora e nós marcamos para março de 2008, no Dia da Mulher, 8 de março de 2008, um sábado,
nós marcamos uma primeira reunião, um primeiro encontro pró-fundação da AGE São Paulo. Fizemos uma divulgação prévia, com uns 2 meses de antecedência, tanto nos canais do Movimento Espírita, como também na mídia jurídica. E foi interessante, Orson, porque eu me recordo com muita alegria, nesse sábado à tarde, por volta de umas 2h30, lá na sede da USE, na região lá na Zona Norte, em Santana, nós estávamos em cerca de umas 50 pessoas, sabe, do estado todo. Dentre elas estava o Isaías Claro, a doutora Marlene Nobre, e então a AGE São Paulo ela surge nesse momento. E depois ela acaba auxiliando no processo de fundação de outras AGEs, e aí vem o movimento espírita, jurídico espírita, a gente vai também, junto com outros amigos, inclusive alguns aí do Rio Grande do Sul, caminhando para a fundação da AGE Brasil, que ocorreu um pouco mais adiante. Você, Tiago, e o Cássio tiveram uma experiência com uma publicação jurídica, espírita, voltada para essa área, né? Eu gostaria que vocês falassem para o público sobre essa publicação, como é que foi, ela era nacional, ela era estadual, dá uma mastigada no assunto para os nossos seguidores do canal, os espectadores que estão ouvindo aí. Quer comentar aí, Cássio? Eu acabei já falando bastante aí. Na verdade, eu participei da primeira edição, né, da revista Direito e Espiritualidade. Eu auxiliei ali no começo com o Dr. Tiago, com o pessoal da AGE, mas depois eu acabei perdendo o contato, né, com a edição da revista. Mas eu recebo a revista ainda, vejo que ela aborda muitos temas importantes do cotidiano, mas deixo para você comentar da revista, que não tem pessoa melhor para isso. A revista, né, Direito e Espiritualidade, que é inclusive o nome aí do nosso bate-papo de hoje, o título, ela já está caminhando para a 8ª edição, Cássio. E por conta dessa pandemia, enfim, nós acabamos fazendo essa 8ª edição apenas na versão digital, né? Mas até então ela existia na versão impressa também. E vem sendo interessante porque a ideia é de promover um diálogo entre esses 2 tópicos, né? Direito e espiritualidade. E quando nós falamos de espiritualidade para o movimento espírita, é espiritismo, né? Na essência, mas a ideia é de realmente trazer alguns assuntos da seara jurídica com o olhar do espiritismo. Então, por exemplo, nessa última edição, nós tivemos alguns artigos que trataram das bem-aventuranças. E por que isso, né? A Joana de Ângeles, em diversos momentos da série psicológica, ela chega a afirmar que os direitos humanos, pensando num direito cósmico, né, universal, os direitos humanos eles estariam centralizados, né, a essência estaria ali radicada nas bem-aventuranças. Então, nós vamos refletindo entre esses temas que podem guardar relação aí entre eles e no sentido de verticalizar um pouco essa discussão, né? Essa é a ideia. Então, Tiago, pois não, posso fazer? Não, já que nós estamos falando do movimento da Associação Jurídico Espírita, eu me lembro que em 2012 eu participei do 2º Congresso do Estado de São Paulo, Jurídico Espírita do Estado de São Paulo, que foi em Campinas, se eu não me engano. Isso. E naquela época eu me lembro que haviam alguns painéis me corrija se eu estiver enganado, mas acho que eram de estudantes que apresentavam temas relacionados ao direito, à espiritualidade. Então eu queria perguntar se existe uma conexão entre o trabalho da AGE e as faculdades de Direito, e como funciona. Cássio, esse sempre foi um desejo nosso, né? De se ter ali um departamento acadêmico e tudo. Na prática, naturalmente, nós percebemos que há um despertar por parte dos estudantes
Mas a AGE ela acabou tendo aí uma penetração maior já após a faculdade, né? Então, nós tivemos em alguns momentos desses congressos a participação de estudantes, mas ela não foi da maneira como nós vislumbrávamos. Mas é interessante porque muitos dos que participaram em algum momento, enquanto estudantes desses congressos, eles já se formaram, passaram na OAB e hoje são, inclusive, professores de direito. Então, até tem na memória aqui, por exemplo, nós temos uma amiga que hoje está em Ribeirão Preto, faz mestrado na USP em Ribeirão, a Carita Carise, ela é de Uberlândia. O Rafael de Souza, ele é filho eu esqueci, do Roberto. O Roberto é um médico psiquiatra da AME, é mineira, e hoje também é um professor de direito eleitoral. Então, é muito interessante porque como o direito ele acaba tendo diversas opções, né, de se trilhar, eu guardo na memória esses estudantes que começaram ali no movimento jurídico espírita e hoje já estão aí na vida acadêmica. Mas é um campo muito vasto, porque nós sabemos que há inúmeras faculdades de direito no Brasil e nós sabemos que, dentre os estudantes de direito, nós temos diversos espíritas. Então, nós temos ainda um campo muito vasto e fértil para trabalhar. Inclusive, eu ia falar isso, doutor Tiago, porque existem muitos profissionais do direito que são espíritas, né? Dos juízes, promotores, muita gente, professores de direito, muita gente vinculada ao pensamento espírita. Aí talvez o crescimento dessa conexão direito e espiritualidade, né? Que é um assunto que realmente abre uma perspectiva enorme. E eu quis sugerir, convidei o Cássio, porque primeiro que vocês são amigos, né? É uma oportunidade valiosa. E o Cássio, como jornalista, nós brincamos em off aqui, né? Não gosto muito de perguntas, não sei que pergunta o jornalista vai fazer, mas eu quero deixar aí, o Cássio preparou algumas perguntas pertinentes à conexão direito e espiritualidade, e eu quero deixá-los à vontade aí para conversar, e o Cássio vai fazer algumas perguntas. Tem um convidado especial nessa noite, até por causa do assunto, jornalismo, e vai saber mais do que eu, né? Então, é uma oportunidade valiosa. Eu gostaria de deixá-los aí nessa oportunidade. Fique à vontade, Cássio. Eu queria retornar ao assunto da laicidade do Estado, porque eu acho que é um tema importante. E quando a gente fala de direito e espiritualidade, pode ser que as pessoas automaticamente confundam com uma interferência religiosa no Estado, que não é o caso, né, na legislação, na interpretação do direito. Então, eu queria saber da sua opinião. Como você acha que o senso de espiritualidade auxilia o trabalho do operador de direito e que cuidados ele deve ter para que a sua interpretação moral não interfira na interpretação da lei de uma forma laica, de uma forma que ele deve fazer realmente, né, de acordo com a sua profissão? É muito interessante essa provocação sua, Cássio, porque, de alguma maneira, ela nos exige um pensar, um agir dentro do mundo jurídico, enquanto operador do direito, enquanto professor, enfim, enquanto cidadão também, né? Porque, afinal de contas, a gente costuma dizer que o direito ele não é só para quem estuda direito e vive profissionalmente, né, dele, mas ele é para todos nós, assim, enquanto membros de uma sociedade. Então, nós não podemos perder de vista essa conformação social do Estado, né, de que nós vivemos num Estado laico. E, como eu disse, o Estado laico é aquele que ele não tem uma vinculação religiosa, ele não é um Estado espírita, católico, evangélico, e por isso que a nossa Constituição ela preserva a liberdade de crença. E aqui, uma outra coisa que eu acho que vale a pena deixar bem claro, Cássio, é que a laicidade estatal ela foi uma bandeira de um espírito
que foi o Rui Barbosa, que lutou com, vamos dizer assim, com unhas e dentes para conquistar isso. Então, isso é uma conquista da civilização. E, então, nós temos que, ainda que profetizamos essa ou aquela religião, nós temos que ter exata noção e consciência desses limites do Estado. Isso implica respeito, em primeiro lugar, às regras do jogo, de um jogo democrático, de uma conquista civilizatória, e até para que nós não sejamos intolerantes com aqueles que não professam a mesma religião que a nossa. Então, isso é muito importante. E não há espaço. Há espaço, o que não é possível, o que eu costumo dizer, né? E isso até ancorado, aí, baseado em Emmanuel. O Emmanuel tem na introdução da obra Caminho, Verdade e Vida, que ele intitula mais ou menos ali de interpretação dos textos bíblicos, alguma coisa assim, mas é uma verdadeira aula de como você deve interpretar os textos, e é nessa introdução que ele fala da técnica que ele usa na coleção Fonte Viva do Colar de Pérolas, em que ele trabalha versículos isolados uns dos outros, mas que cada qual faz a sua interpretação de acordo com a sua individualidade. Ele fala ali que não há como você separar o evangelho do templo e da oficina. Não há como você, em outras palavras, você fala, não, eu sou espírita na casa espírita e no fórum, no meu gabinete de trabalho, eu não sou espírita. Não é isso que nós estamos falando quando nós defendemos a laicidade estatal e a observância desses limites, desses critérios constitucionais, vamos dizer assim, né? Mas a ideia fundamental é nós sabermos que a nossa atuação jurídica, enquanto operador do direito, ela tem que ser calcada em valores espirituais, de respeito, de ética, de amor ao próximo, sem dúvida alguma. Mas nós não podemos misturar ali, às vezes, fundamentos essencialmente religiosos e contrários, às vezes, a essas regras do jogo, de modo a querermos legislar em causa própria ou defender algo que não encontre um amparo jurídico, que não encontre valor jurídico. Então, isso não é possível, até porque, se isso fosse possível, nós teríamos ali o direito do espírita, o direito do católico, o direito do evangélico, o direito do ateu, e seria o império da violência, né? E a ausência de civilidade. Então, a laicidade estatal ela é uma conquista. E cada vez mais nós temos que entender que, independentemente de vocação religiosa, de crença religiosa, os direitos são para todos, né? Independentemente da nacionalidade, posição social, enfim. É a universalidade dos direitos, né? Certo. Já que nós falamos de evangelho, e também você pensou rapidamente sobre violência e tudo mais, eu fui buscar em 2015 um artigo que você enviou para a Revista Internacional do Espiritismo, que se chamava Redução da Maioridade Penal versus Evangelização. E nós sabemos que esse é um tema bastante complexo, né? Principalmente porque o sistema prisional ele tem muita dificuldade em ressocializar os detentos, né? Após o cumprimento da pena, às vezes a pessoa sai de lá pior do que ela entrou. Então, a minha pergunta é, você acha que essa redução da maioridade penal é algo que deve ser considerado? E como levar o evangelho para essas crianças? Olha, interessante, Cássio, a sua pergunta, porque, sendo bem objetivo, eu costumo dizer que quando nós defendemos a redução da maioridade penal, nós espíritas, vamos deixar bem claro aqui, né? Nós espíritas, já que você ressuscitou esse contraponto aí entre a redução da maioridade penal e a evangelização, né? Evangelização de espíritos, aquela que o movimento espírita adota, né?
e aqui eu lembro até essa expressão usada no movimento dos evangelizadores lá, capitaneado por Eurípides Barçanufo, em Sacramento, na evangelização de espíritos. Quando nós defendemos a redução da maioridade penal, o que significa isso na prática? O sujeito ele vai ser passível de sofrer um processo penal, na estrita acepção desse termo, a partir dos 18 anos. Antes disso, ele está sujeito, porque adolescente, né, entre os 12 e os 18 anos, ele está sujeito às disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente, e o Estatuto da Criança e do Adolescente fala que ele não comete crime, ele comete atos infracionais e, portanto, é um regime diferente. Ele não cumpre pena, vai para a Fundação Casa, enfim, tem toda uma sistemática diferenciada, né? Ele não vai para uma penitenciária, enfim. A ideia é de se tentar ressocializá-lo da melhor maneira possível, sem o estigma da criminalização. Bom, quando nós pretendemos reduzir a maioridade penal, o que significa isso? Nós estamos achatando ainda mais aquele espaço em que nós podemos trabalhar com outros recursos além do direito penal. Nós estamos, portanto, ampliando na vida do espírito e do ser humano a incidência do direito penal. Então, e por que eu falo que há assim, é a falência, quando nós defendemos isso, é a falência, até aproveitando todo esse quadro, essa contextualização que você fez de forma clara, de que é um sistema falido, né? O sujeito entra, ele sai pior do que ele entrou, ele entra porque ele furtou um shampoo e ele sai dali e furtou porque ali queria vender para comprar uma pedra de crack, e ele entra lá expert em roubar com arma de fogo, né? Ou ele já entra ali, sai dali para prestar um serviço para uma facção criminosa. Então, nós temos que fazer uma opção. Ou nós acreditamos na educação, nesse processo de evangelização, e entendemos que o direito penal ele deve ser assim a última opção, a última via para manter uma sociedade ali equilibrada, ou nós vamos defender que nós devemos ampliar as penas, ampliar esse sistema punitivo para educar pessoas. E isso, a meu ver, diante da nossa realidade social, é uma ilusão, porque nós que trabalhamos ali no dia a dia, nós verificamos que, infelizmente, a lei penal ela acaba atingindo pessoas mais vulneráveis, que padecem de problemas sociais, e eles têm ali uma vigilância estatal quase que 24 horas. E nós não vemos essa vigilância na sociedade como um todo, de uma forma geral. E, do mesmo modo, nós também não vemos o Estado ofertando a essa comunidade mais vulnerável recursos de educação, de saúde, opções de lazer, então, que poderiam prevenir a intimidade da criança, do adolescente com o mundo do crime. Então, portanto, essa é uma bandeira muito cara para o movimento jurídico espírita, né? A defesa da não redução da maioridade penal. Nós comentamos no começo dessa live sobre alguns livros, né, que foram lançados pela AGE São Paulo. Eu até marquei aqui, 2010, Direito e Espiritismo, 2012, Direitos Constitucionais e Espiritismo, e em 2014, Direitos Contemporâneos e Espiritismo. Queria que você falasse um pouco sobre o objetivo desses livros e se houver mais algum aí que eu passei direto, e se tem algum projeto para o futuro também. A ideia desses livros foi interessante. Eles acabaram sendo publicados nas mesmas edições dos Conjurespes. Esses livros foram editados pela AGE São Paulo e eles foram lançados nas mesmas edições, nessa sequência que você falou aí, do primeiro, do segundo e do terceiro Conjuresp, que é o Congresso Jurídico Espírita do Estado de São Paulo. E a ideia, em síntese, Cássio, foi materializar, concretizar o pensamento jurídico espírita.
não como uma forma de quem seja dono da verdade, ou pronto, dar algo pronto e acabado, né? Na verdade, esses 3 livros, é bom que fique claro, nós atuamos como coordenador, porque esses livros eles são uma coletânea de artigos de diversos outros companheiros e companheiras do movimento. E a ideia, então, foi estimular a reflexão, deixar algo materializado ali nessa produção do pensamento jurídico espírita, seja para suscitar outras reflexões, outras produções semelhantes. E foi interessante, Cássio, porque a partir dessas publicações nós verificamos outras AGES fazendo produções semelhantes. Então, eu me recordo aqui, vou citar algumas e vou acabar correndo o risco de esquecer uma ou outra, mas é por, enfim, lapso mesmo. Mas eu me recordo muito bem de uma obra na sequência publicada pela Associação Jurídico Espírita de Pernambuco. Pernambuco Pernambuco tem 2 obras, me recordo bem que ocorreram 2 publicações, e um outro assunto interessante, Cássio, que eu me lembro, assim que surgiu a ARES São Paulo, um jornalista da Folha de São Paulo nos procurou e quis participar. Logo, porque teve essa primeira reunião do dia 8 de março de 2008, e que ali se deliberou por fundar a ARES São Paulo. E aí marcou-se uma outra reunião em junho do mesmo ano, e nesse intervalo montou-se uma comissão para discutir estatuto e tudo, e nessa outra reunião de junho houve a finalização daquela primeira reunião e acabou-se ali constituindo a AGE, né? Finalizando esse processo de constituição. Foi interessante que um jornalista da Folha nos procurou, não me lembro como que ele, enfim, chegou até aquele grupo que estava naquela comissão, e ele manifestou interesse em participar de uma reunião. Nós anuímos sem qualquer problema, né? Talvez até com muita inocência, e fato é que depois, na sequência, ele participou dessa reunião no final de semana, e eu me lembro que na segunda-feira saiu uma matéria de uma página inteira, né, no caderno cotidiano da Folha de São Paulo, mais ou menos assim: a Associação de Juristas Espíritas surge para defender a psicografia nos tribunais, algo assim. Aquilo gerou um rebuliço, rapaz, com perdão da expressão, mas fato é foi muito importante para divulgar a existência da própria AGE. Mas por que eu estou dizendo isso? Que esse foi um outro tema que foi objeto de diversas publicações, sobretudo de espíritas, estudantes espíritas. Sabe aquele TCC que tem que se fazer ao final da faculdade, né, o trabalho de conclusão do curso? Que eu recebi de e-mail, mandei de material, fui comprado para escrever artigo em torno desse tema. Eu tenho aqui na minha estante uns 6, 7 livros só sobre esse assunto que foi surgindo, assim. Enfim, trago isso apenas para ilustrar, né, e mostrar que nós temos aí um campo muito fértil para discutir direito e espiritismo, direito e espiritualidade. Agora, com relação à pandemia, né, esse momento que nós estamos vivendo, a gente ficou sabendo pela imprensa que os casos de violência doméstica e de abusos acabaram aumentando bastante nesse período. Como o espiritismo e também o direito, as leis, enfim, podem auxiliar essas vítimas, essas mulheres principalmente que sofrem esses abusos dentro de casa, com pessoas que elas confiam, né, que deveriam ser um apoio para elas, e também os homens, mas enfim, mais as mulheres. Como a gente pode ajudar essas pessoas? Olha, Cássio, você tem razão, né? Nessa pandemia, infelizmente, as estatísticas demonstram que houve um aumento no número de casos de violência doméstica. Com certeza, isso porque as pessoas foram obrigadas, de uma certa maneira, ficarem... aumentou o confinamento, não é? E aqueles problemas que já existiam, mas que, às vezes, por uma fuga, o homem
falar o português, claro, ia para um barzinho, ficava com os amigos, né? Então o conflito se minimizava, enfim, e aí a pandemia colocou todo mundo no mesmo contexto e, enfim, aqueles conflitos que já existiam se potencializaram, essa é a verdade. E hoje nós temos os recursos jurídicos, né, com o advento da Lei Maria da Penha, que viabiliza mecanismos de prevenção e também de repressão a esses casos que merecem, por vezes, uma atenção imediata. E nós temos, Cássio, funciona em todos os dias úteis e também os não úteis, né, o plantão judiciário. E a Lei Maria da Penha, que traz esses mecanismos de prevenção e repressão à violência doméstica, ela possibilita aí medidas de urgência para que o juiz, num espaço aí de horas, ele já aplique medidas protetivas ao agressor, inclusive determinando a saída imediata, compulsória, do lar. E, às vezes, numa situação de urgência, até mesmo a prisão do sujeito, né? Naqueles casos em que também ele descumpre uma medida protetiva, quando ele fica obrigado a não se aproximar da mulher por cerca de 200, 300 metros, não frequentar local de trabalho, não procurá-la, não ter qualquer tipo de contato, inclusive por redes sociais. Então, a violência doméstica, quando nós estejamos na condição de familiares, de conhecidos, ou mesmo que não temos vínculo familiar e nem de amizade com uma mulher que esteja sofrendo violência doméstica, enquanto cidadãos, nós temos o dever de tomar as medidas cabíveis, ligando para a polícia, 190, acionando o síndico do prédio, enfim, aquilo que estiver ao nosso alcance para evitar um mal maior. Porque, infelizmente, nós temos notícias, né, a mídia divulga isso, mas nós, lidando com isso, verificamos com maior proximidade até, que é casos em que se culmina no chamado feminicídio, que é o homicídio praticado contra a mulher, casos em que, às vezes, ali naquele conflito está o homem e a mulher, um com faca, e naquela confusão tentam suicídio. Então, a situação... E eu vou dar um exemplo. Às vezes você está na sua casa, num condomínio, num prédio, e você ouve barulho, a mulher gritando, crianças, às vezes, implorando para os pais pararem de brigar. Criança, 4, 5 anos. E aí, aquela história de que em briga de casal não se mete a colher, ela não pode ser levada ao pé da letra quando isso extrapola as vias de fato. Né? E nós temos ali um risco de vida, de ofensa à integridade física. Então, hoje há diversos aplicativos. A Magazine Luiza, ela lançou nessa pandemia, e ela tem um movimento de recursos tecnológicos digitais de vanguarda, ela lançou um aplicativo em que a mulher pode, pelo aplicativo em que ela faz as compras lá, acionar a polícia. Eu trago isso aqui não para fazer uma propaganda da Magazine, apesar de ser também conterrânea nossa lá de Franca, mas e patrocina o SESI Franca, viu? Ah, que bom, então tem que falar mesmo o nome, tem que fazer propaganda. Mas é porque é um recurso que eu achei muito interessante, sabe? E nós temos uma rede de mulheres que lutam aí por essa causa, por essa bandeira, que é assim, bastante significativa e que se articulam, denunciam casos de violência doméstica, assédio e tudo. Nós temos aí o exemplo do João de Deus, enfim, fruto dessa rede que é formada, capitaneada por lideranças femininas que acabam sendo úteis para nós prevenirmos situações de violência doméstica. Tiago, a gente tem visto ultimamente, né, vários casos de preconceito racial,
de intolerância. Recentemente, nos Estados Unidos, até essa semana, né, teve mais um caso, infelizmente, de assassinato. E a gente percebe que as leis elas têm avançado bastante, né, no sentido de dar maior proteção, né, a essas pessoas, a mitigar essas diferenças que existem, buscar realmente um maior entendimento, uma maior compreensão, eliminando essas barreiras que existem. E nós, como espíritas, sabemos também que o espiritismo é uma doutrina que ela acolhe a todos, ela não prega qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de segregação. Mas, infelizmente, algumas pessoas, alguns religiosos, digamos assim, acabam fazendo interpretações equivocadas, né, de certas passagens, às vezes bíblicas, ou mesmo interpretam o Livro dos Espíritos de uma forma que acham conveniente. Então, eles não acompanham, vamos dizer assim, esse progresso da sociedade. Aí eu te pergunto, como o movimento jurídico espírita poderia auxiliar ao movimento espírita e outros movimentos, né, religiosos, morais, enfim, para que se atualizassem e também entrassem nessa onda progressista que a lei paulatinamente vai entrando? É muito boa a sua pergunta, Cássio, porque, em primeiro momento, deve-se haver no movimento jurídico espírita uma própria autoanálise, né, de verificar como esses temas são tratados internamente, né? Para isso, o primeiro ponto é trazer esses temas para a discussão no âmbito do movimento jurídico espírita, e é o que nós procuramos fazer nos grupos de estudos das AGES, porque não faz sentido. E é bom, essa sua colocação é muito interessante, porque nos permite também destacar um outro aspecto dessas associações jurídico-espírita. A ideia das associações médico-espírita, jurídico-espírita, de psicólogos, pedagogos, não é formar ali um nicho elitizado, reunido em torno da corporação profissional, dessa segmentação profissional, para discutir espiritismo isoladamente. A ideia não é essa, né? Isso o movimento espírita, em termos gerais, faz e faz aberto para todos. A ideia é de tratarmos alguns temas específicos de cada categoria, de modo a fazer com que isso auxilie ao participante, ao membro dessas associações, e que auxilie ele no exercício do dia a dia, mas que ele também possa, em torno desses assuntos, daquele objeto de estudo, de reflexão, aprofundar o conhecimento. E daí compartilhar com o movimento espírita em geral e com a sociedade como um todo os resultados dessas reflexões. Por isso que, para nós progredirmos em termos de legislação, análise da legislação, análise das mudanças que são necessárias para que haja o progresso social, é importante que haja aí o aprofundamento da doutrina espírita e dessas questões que vão surgindo no seio da sociedade. Então, por exemplo, como a questão da intolerância racial, da homofobia, o preconceito em linhas gerais, né, a própria violência doméstica. Então, é jogar luz com o apoio da ciência, seja espírita, seja jurídica, a psicologia, a ciência médica, a pedagogia, em torno dessas questões. E então, eu acho, voltando àquela necessidade de se fazer essa autoanálise no próprio movimento jurídico espírita, só faz sentido ter um grupo de estudos que se intitula Jurídico Espírita se esses temas forem objeto das discussões e à luz da doutrina espírita. Porque discutir o Livro dos Espíritos, o Evangelho, como se faz de maneira geral, não me parece muito necessário, para falar um português claro. Então, esse é um espaço primário, vamos dizer assim, para discutir isso. Então, por exemplo, nessa pandemia, as relações contratuais baseadas no direito civil, elas devem ser as mesmas de um movimento de normalidade ou não?
Esse é um tema importante para se discutir num cenário desse, né? Esse aumento da incidência da violência policial nos Estados Unidos, eu não diria nenhum aumento, mas talvez agora se está dando maior destaque a isso. Exposição, né? A exposição, Inconformismo. Um inconformismo, é uma reação, porque a violência policial, tanto lá como cá, ela sempre existiu. Aqui, se nós fizermos uma estatística em relação ao índice de jovens que são vítimas da letalidade policial, nós vamos cair em jovens negros, infelizmente. Então, é um problema nosso também, não é uma peculiaridade da sociedade americana. Esses são temas importantes de nós aprofundarmos no movimento jurídico espírita para extrairmos reflexões e compartilharmos isso com o movimento espírita e a sociedade de maneira geral, né? Então, é o estudo, a fórmula é a mesma, né? O método é o de Kardec, enfim. Não é isso, Orson? Olha, Tiago, eu gostei muito dessa sua observação. Se for para reunir, para discutir o Livro dos Espíritos, a gente já faz isso comumente. Então tem que ter uma finalidade. Aí até vou até usar uma outra categoria jurídica, é um desvio de finalidade. Né? Pois é. Né? Eu gostei muito. Aí é elitizar, né? Aí é falar, em outras palavras, é mais ou menos assim, ó, eu só discuto espiritismo entre meus pares. Uhum. Vou usar uma expressão formal. Zona de conforto, né? Zona de conforto. Zona de conforto. E um preconceito também, né, cara? Isso, sim. Preconceito, né? Não, eu não vou no centro espírita. Não faz sentido isso, né? É porque o conhecimento acadêmico, né, e profissional das diversas áreas, médica, psicológica, direito, etc., as diversas áreas aí, elas têm que trazer a sua contribuição própria, né? E o espírita que se forma em determinadas áreas dos segmentos profissionais, ele vai ter uma contribuição a mais. Aliás, doutor Tiago, queria te perguntar, como promotor de justiça, considera que está havendo um progresso na legislação, considerando o seu conhecimento jurídico agregado ao conhecimento espírita? Está havendo um progresso na legislação? Está havendo essa preocupação? Agora, não falando de espiritismo, mas falando do progresso mesmo humano, da evolução do direito. Eu costumo dar um exemplo, Orson, que para mim, respondendo assim objetivamente a sua pergunta, está sim havendo um progresso. Nós temos, às vezes, movimentos aqui, pendulares de excesso aqui, excesso acolá, mas o progresso na legislação existe. Eu me formei em 1999. Estudei 5 anos, como toda a graduação de Direito. Não tive, em nenhum momento, em 5 anos, um diálogo de 5 minutos que seja, e falo isso não assim em qualquer tom pejorativo à faculdade que eu estudei, aos professores que eu tive, mas eu não tive um diálogo de 5 minutos sobre direitos humanos. Não tive por quê? Porque não havia isso, não havia essa discussão. Não tinham livros de direitos humanos. Isso é muito recente. Nossa, mas 20 anos é muito recente. Mas nós vamos começar a ter as primeiras publicações sobre os direitos humanos nos anos 2000 para frente. E mais recentemente de 5 anos, coisa desse espaço temporal, que nós vamos ter a inclusão dessas matérias em alguns concursos de carreiras jurídicas, como, por exemplo, o Ministério Público do Estado de São Paulo. É muito recente a exigência dessa temática de direitos humanos. Então, antes disso, se você não exigia isso do candidato, você não tinha livros sobre isso, você não tinha espaço para discutir isso. O que são direitos humanos? Qual que é a origem dos direitos humanos? Nós vamos ter a origem dos direitos humanos lá naquele ambiente revolucionário da França, tá? Século XVIII. Ali é que, na Declaração dos Direitos dos Homens da Revolução Francesa, é que há a inclusão dessa expressão direitos humanos, justamente para fazer um contraponto àquela força, àquela ideia de que se tinha
de que o homem ele estava a serviço do rei enquanto representante de Deus na Terra, né? Direitos humanos, ou seja, o homem ele deve ter prioridade e esses direitos devem servir à humanidade. Depois isso vai ter aí, depois de muito tempo depois, em 1948, nós vamos ter na Declaração da ONU de Direitos Humanos uma declaração de direitos humanos. Quer dizer, só depois de muito tempo é que veio a se colocar isso num documento formal, emanado por um órgão de uma expressividade internacional. E apenas há alguns anos atrás é que nós vamos ter aí uma eclosão de publicações em torno de direitos humanos. Ou seja, está havendo um progresso. Quando nós falamos isso de uma forma, quando nós vemos atualmente nos Estados Unidos e aqui também no Brasil, né, essas reações, e eu tenho absoluta certeza também, não sei o que vocês acham, de que esses recursos tecnológicos, WhatsApp, Instagram, as redes sociais em geral, eles potencializam a divulgação disso, né? Vamos lembrar que o ano passado, salvo engano, foi o ano passado, que aquela jovem sueca, Greta Thunberg, iniciou, uma garota, né, denominada pelo nosso presidente de pirralha. Ela se colocou às sextas-feiras em frente ao parlamento sueco, porque inconformada com os problemas climáticos, escreveu num papelão ali, né? Sexta-feira para o clima, né? Greve para o clima, para a melhoria do meio ambiente. Isso aí viralizou, a menina foi ouvida na ONU, foi ouvida nos Estados Unidos, ganhou uma repercussão mundial em torno da defesa do meio ambiente. E aí eu pergunto, né? É um progresso, né? Isso é um progresso da legislação. A partir de um movimento desse, você acaba despertando a postura de autoridades que têm o dever de velar por isso, pela defesa do meio ambiente, pegando aí esse exemplo, e aumenta-se a defesa, e evitam-se abusos, né? Evita-se o descaso em torno de assuntos que são caros à sociedade, né? Então, assim, nós temos hoje... vamos pegar o estado de São Paulo, vez ou outra, casos que são... isso aqui virou uma arma, né? Então, o sujeito está agredindo o outro em plena via pública, alguém vai filmar e você não tem nem a origem disso, rapidamente isso se espalha e, a partir daí, as autoridades tomam as devidas providências, né? É um avanço, né? Então, assim, nós temos uma legislação que vai, aos poucos, aproximando-se daqueles objetivos de lei natural, né? Desses valores de lei natural, evidentemente que num compasso aí, a passos lentos, mas numa atuação progressiva, né? Então, eu sou otimista, embora a gente saiba que a realidade ela é bem diversa daquilo que nós almejávamos enquanto ideal, né? Ô Cássio, e no caso do jornalismo, os editoriais dos grandes jornais, das grandes revistas de circulação, você acha que está havendo um progresso, uma tentativa, considerando tantas manipulações que às vezes há, está havendo um progresso também nessa área? Eu acredito que os veículos, né, enquanto no seu papel de críticos da sociedade e mesmo buscando o progresso das instituições, eles acabam se unindo em torno de um ideal, de alguma causa que esteja latente na sociedade, né? Então, a gente percebe frequentemente, a Folha, citando os maiores do nosso país, né, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Jornal O Globo, frequentemente eles abordam temas similares. Mas por quê? Porque é algo que está a necessidade social, eles refletem a necessidade social e buscam, né, de acordo com a opinião institucional de cada veículo, eles buscam saciar essa sede das pessoas e buscar encontrar respostas, né, ao que as pessoas imaginam ser um caminho, ser um meio para o progresso.
O jornalismo em si, ele tem sempre esse papel muito de crítica, né? É a essência do jornalismo, você está sempre perguntando, você está sempre questionando, não se conformar com alguma coisa que te deram pronta, mas não, você analisar aquele objeto e buscar nele os seus defeitos, os seus pontos que podem ser melhorados, enfim, e eu acho que isso reflete, tanto nos editoriais, nas colunas de opinião, as próprias reportagens, elas têm que buscar satisfazer o anseio da sociedade. Então, acho que é isso. Essa busca sempre de saciar o anseio, né? Sim, As que bom. demandas sociais. Mais alguma pergunta que ficou pendente aí com o Tiago? Eu entrei aqui, não sabia se tinha terminado ou não. Tem mais alguma? Você falou das intolerâncias, foi muito boa aquela pergunta, adorei a pergunta. Tem mais alguma aí? Eu queria perguntar, assim, se o Tiago, se ele sente que nessa época de pandemia, se houve uma maior união global entre as sociedades, entre os países, uma cooperação maior, se ele sente isso ou se a gente ainda está um pouco capenga nesse sentido. Ô, Cássio, eu sinto sim, viu? Por exemplo, se nós observarmos aquele primeiro episódio da violência policial lá nos Estados Unidos, em relação ao George Floyd, né? Isso houve uma viralização mundial, né? Nós verificamos um movimento que se alastrou nos Estados Unidos, um país continental, mas foi repercutir lá na Europa também, né? Então, eu verifico que isso eu vejo com bons olhos. Nós estamos, hoje mesmo, não, perdão, ontem, eu tenho o hábito de ouvir, enquanto ali estou preparando o café da manhã, tudo, de ouvir o café da manhã, aquele podcast da Folha. Eu acho muito interessante, porque eles pegam um tema do dia, enfim, trazem pessoas que estão ali vivenciando. E eu tive a oportunidade ontem de ouvir uma jornalista que conseguiu chegar lá na Bielorrússia para cobrir o problema que nós estamos tendo lá, né? Que é a questão de um ditador há mais de 20 anos, uma violência policial terrível, né? Uma repressão que, assim, em determinado momento, enquanto ela narrava, eu me senti até meio aliviado, eu me senti vivendo, assim, numa Suíça, porque o que ela narrava lá era coisa pior do que a gente está acostumado a vivenciar aqui, né? Então, assim, eu acho que essa facilidade dos meios de comunicação, né, diversos canais que, como você bem disse, se unem, no bom sentido, para defender causas que impulsionam a sociedade ao progresso, eu acho que essa pandemia, ela, em relação àqueles que buscam a evolução, ela provocou uma maior união, sim. Eu sinto isso, sabe? E nós vemos, por exemplo, a busca por pessoas que querem o bem-estar, buscam esses recursos de meditação, canais que trazem mensagens positivas, e aqui eu não estou falando apenas com cunho religioso, né, mas inclusive de natureza religiosa também, pegando o movimento espírita, né? Quando que nós teríamos essa pandemia no bom sentido, né? De lives, de palestras, o que eu acho que quanto mais nós semearmos ideias progressistas, valores espirituais, a sociedade ganha como um todo. Então, por exemplo, vamos pensar na sociedade, no problema que ocorre nos Estados Unidos. Ele não é um problema só dos Estados Unidos, quando há uma ofensa a valores espirituais, porque quando você faz essa distinção racial, né, isso é uma ofensa a valores espirituais, em última análise. E isso agride a humanidade como um todo. Então, não é uma ofensa apenas à sociedade americana, é uma ofensa à humanidade em geral. Então, daí a importância de nós nos unirmos, e eu sinto isso, eu penso assim, viu, Cássio? Essa é a percepção que eu tenho, inclusive, eu acho que esse movimento de união entre os povos, ele vem também como um freio de arrumação
para colocar aqueles comportamentos abusivos que até, inclusive, reforçam um retrocesso social, eles sejam colocados nos seus devidos lugares e vão, aos poucos, também perdendo força, porque o progresso, isso faz parte do progresso, né? Nós sabemos que, às vezes, os choques de ideias são necessários, e daí a importância dessa união em torno dos valores espirituais, né? Muito bom. Nós queremos agradecer a vocês pela participação, pela live bastante instrutiva, bastante abrangente. É um assunto inesgotável esse, né? Porque direito é um assunto sempre marcante, sempre interessante, considerando as modificações sociais aí que vão ocorrendo com intensidade, né? Ainda considerando o âmbito internacional, como o doutor Tiago disse agora, né? Uma ocorrência americana viraliza no mundo inteiro, né? E trazendo a situação da menina lá que provoca mudanças, né? Então tudo isso realmente chama a nossa atenção. Nós queremos agradecer a vocês e passar aí para as palavras finais, algo que gostariam de acrescentar, de dizer ao público, para depois passarmos para o encerramento. Quem quer falar primeiro? Cássio, doutor Tiago? Viu, Orson? Agradeço o convite, a oportunidade. Para mim foi uma alegria muito grande esse nosso bate-papo. Reencontrar o Cássio, a gente acaba falando mais por e-mail, né, Cássio? WhatsApp, bastante. Na correria do dia a dia faltava essa oportunidade. Então, foi um momento aí, para mim, muito prazeroso, tá? Agradeço todos os internautas que nos ouviram, que compartilharam conosco desses momentos, e a nossa ideia realmente é de apenas também suscitar algumas reflexões, né, sem ter aí a pretensão de sermos donos da verdade. Muito obrigado, viu, Orson? Nós que agradecemos. Cássio? Eu também queria agradecer a oportunidade, a presença do Tiago, e eu acho que o que fica desse nosso bate-papo é esse sentimento de progresso, esse sentimento de que a sociedade ela tem que estar sempre em movimento, né? Que a gente tem que buscar sempre evolução. Acho que é esse o objetivo do Espiritismo e acho que é por esse caminho que a gente deve seguir sempre. Muito bem. Nós agradecemos ao público que está conosco, agradecemos ao Cássio, ao Tiago pela oportunidade, ao André que está na retaguarda lá nos acompanhando, ao Web Rádio Amigo Espiritual, a todos os demais canais que retransmitiram a nossa live. E nós vamos encerrar com a nossa gratidão. Eu peço a vocês que permaneçam aí, depois a gente volta a nos encontrarmos aqui com o André, que surge conosco. Vamos agradecer ao público. Então, boa noite a todos, muito obrigado por esta valiosa oportunidade. Você precisa desabafar? Estamos aqui para te acolher. A FEAL, em parceria com casas espíritas em todo o país, está preparada para oferecer um atendimento solidário online. O serviço é gratuito, você escolhe a casa espírita e agenda o dia e horário, preenchendo o formulário no site. Depois, é só aguardar a confirmação e as instruções do agendamento. Não se preocupe, o atendimento fraterno é sigiloso. Acesse já feal.com.br/Juntos pelo Espiritismo. Esperamos